E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora é a nossa parte 2 de orações e nós vamos agora falar de alguns outros pontos. E a nossa oração de sacerdote, que aqui nós continuamos, nós vamos agora falar sobre a oração de declaração no exemplo de Ezequias. Ezequias ele recebe uma má notícia, que o rei da Síria viria contra Jerusalém se eles não se rendessem. Então, aí o rei Ezequias ele mostra algo muito importante para nós, que é declarar aquilo que nós cremos. Ele sobe ao templo e diz, assim, lá em 2 Reis 19:14, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Jesus, lá em Mateus 12:34 também afirma o seguinte: pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando o rei Ezequias vem e recebe aquela má notícia, ele declara aquilo que Deus é, ele declara aquilo que Deus falou que faria, ele declara as suas grandezas, e quando ele faz isso, ele muda a oração e a perspectiva daquele lugar, ele amplia os seus pensamentos, ele libera a fé e agrada o coração do Senhor. Então o Senhor intervém naquela situação e o povo de Jerusalém é livrado daquele afronte, daquele ataque, que aquele exército viria sobre eles, E lá em 2 Pedro 3:18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. O sacerdote, ele alcança novas alturas quando ele declara as grandezas de Deus. Então tenha sempre isso em suas orações, a oração de declaração de quem Deus é. Nós tivemos aqui um exemplo de Ezequias, que no momento de dificuldade, ele teve aquelas más notícias, então ele se voltou ao Senhor e ele não foi lá afrontando, falando mal, dando carteirada de ministro. Não, ele não fez isso. Ele apenas declarou quem Deus era, que Deus era o rei dos exércitos, que ele poderia os livrar, e assim Deus fez. Deus mudou a situação. Um outro tópico aqui, que é uma oração de recordação. E nós agora vamos citar o exemplo de Asaf. E eu quero ler com vocês em Salmos 77, 11 e 14. Então, nós precisamos parar de olhar para si e começar a olhar para o Senhor. E olha o que o salmista fala aqui: eu me lembrei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notório a tua força entre os povos. Então, quando a gente começa a ler lá Salmo 77, você vê, na verdade, um salmista muito angustiado, falando muitas coisas ali que estavam no seu coração, mas parece que em algum momento ele tem um estralado o espírito aí, ele se recorda daquilo que Deus já havia falado sobre a vida dele. E sabe, recordar é uma ferramenta que Deus nos deu para sair da angústia. Recordar é uma ferramenta que Deus nos deu para sair da depressão. Quando nós fixamos a nossa mente em Deus, sobre a sua misericórdia, sobre a sua generosidade, sobre o seu amor, nós lembramos quem Ele é e que sempre esteve ao nosso lado. E lá em Salmos 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe, Deus ele não muda. Deus ele não tem sombra ali de mudança sobre ele. Ele continuará sendo o mesmo Deus em toda a eternidade. Lembrar de que Deus te prometeu e o que Ele é e o que Ele fez sobre a sua vida nos dará uma perspectiva sobre o nosso futuro. Por isso, uma oração de recordação, às vezes nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, é tão necessário recordar quem Deus é, recordar o que Ele prometeu, recordar o que Ele falou sobre você, de onde Ele te tirou. Recorde sobre isso. E um outro ponto aqui é sobre a oração de gratidão de Jonas. Eu sei que falar sobre gratidão em Jonas, geralmente a gente
coloca Jonas aí como um profeta fujão, mas Jonas ele entendeu que lembrar de Deus em sua oração poderia ajudá-lo num momento tão difícil. E aí eu quero ler com você em Jonas 1:17. Diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aí, ele está nesse momento de dificuldade. Ele poderia ter feito orações implorando por livramento, mas ele se voltou a Deus com uma oração de gratidão. E aí lá em Jonas 2:9 é uma continuação dessa história, que diz assim: Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Então, ele estava num lugar totalmente indigesto, ele estava numa situação totalmente difícil, era ruim de se estar lá, ele estava na barriga do peixe, talvez ele já teria feito tudo aquilo que poderia estar ao seu alcance, ele poderia ter batido, poderia ter tentado sair, mas com as forças que restavam, ele se lembrou que ser grato para o Senhor era uma chave, era uma mudança ali para aquele lugar. E quando ele coloca essa vida de gratidão, ele entrega essa vida de gratidão, ele é liberto disso. E qualquer um, meu amigo, pode ser grato em momentos bons. Você pode ser muito grato em momentos bons, mas a gratidão ela é expressa realmente em momentos que não são tão bons assim, momentos que não estão legais. É aí sim que o verdadeiro sacerdote, a verdadeira gratidão é colocada para fora. Paulo, em uma situação pouco parecida, ele também dá um exemplo de gratidão, né? Paulo estava numa situação de naufrágio de um navio onde ele estava, e esse navio ele se partiu ao meio por uma tempestade, mas olha o que ele responde. Esse versículo está lá em Atos 27:35. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças, deu a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Não era a gratidão pela situação. Paulo não estava festejando, vamos morrer. Não, ele estava sendo grato apesar daquela situação. Independente daquele momento, existia em seu coração motivos para ser grato pelo Senhor. E é da mesma maneira que aconteceu com Jonas. Independente daquele momento e da ocasião, existia pelo que ser grato ao Senhor. E olha, ser grato, ele vai transformar o seu olhar, ele vai não só transformar o seu olhar sobre o que você está passando, mas sobre toda a situação. Então eu te convido a você a se chegar a Deus em gratidão. E um outro ponto aqui é sobre a oração de aliança de Ana. No livro de 1 Samuel, nós conhecemos a história das duas esposas de Eucana, uma se chamava Penina e outra Ana, e o que era uma ocasião de celebração para Ana era uma ocasião terrível, onde ela era afrontada por não gerar filhos. E a oração fervorosa dela tem uma qualidade importante, o poder da aliança com Deus. E eu quero ler com você em 1 Samuel 1:11, que diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua filha, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dares um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Em Tiago 1:17 ele é bem claro, que entendendo que tudo que temos precisa antes ser dado a Deus. Aquilo que temos antes foi dado por Deus, e tudo que temos precisa ser devolvido ao Senhor. Então toda boa dádiva está assim em Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação.
Sabe, Deus, ele é um Deus de aliança, porém nós precisamos cumprir essas alianças que nós fazemos com Deus. Em Eclesiastes 5:4 diz assim: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. A honestidade é essencial para a manutenção dessa aliança. Por isso, nós aprendemos aqui nessa oração de aliança com Ana o quão o quão isso é poderoso nas mãos do Senhor. Portanto, tudo aquilo que você colocar, tudo aquilo que você votou, tudo aquilo que você colocou em uma aliança ao Senhor, cumpra. É isso que o Senhor nos ensina. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.